Fala, meus amigos! Tá chegando a final da Champions. Essa semana tivemos a definição dos dois finalistas. PSG e Arsenal vão se enfrentar aí na grande final em Budapeste. Eu vou falar um pouquinho da minha opinião sobre os jogos dessa semana e também o próximo jogo, que já é a final no dia 30. Então, primeiramente, deixa o seu like aqui no vídeo, que é muito importante para ele ficar em alta aqui no YouTube. Se inscreve aqui no canal, que quanto mais inscritos, mais relevância a gente tem dentro da plataforma. Então, gente, vamos lá. Primeiramente com um confronto que primeiro se decidiu, né? A gente teve um empate na ida entre o time do Atlético de Madrid e o Arsenal, e na volta a vitória do Arsenal por 1-0 contra a equipe do Atlético, colocando o Arsenal na final. É um jogo que acho que ele pode ter tido suas emoções também, mas que acho que nem de perto teve tanta emoção quanto o Bayern e PSG, né? Mas é um jogo de um Arsenal que ele é um time muito consistente ali defensivamente, né? Fez uma grande campanha. E é um time que ele não pode ser menosprezado. Tá? Muita gente tratava Bayern e PSG como uma final antecipada, e eu ainda acho que Bayern e PSG são mais times do que o Arsenal e o Atlético, né? Então, já trazendo um spoiler, né? Para mim o PSG tem um certo favoritismo nessa final, mas vamos ver quando a bola rolar, porque o Arsenal é um time que ele tem uma consistência defensiva que acho que o PSG não enfrentou contra o Bayern, né? Acho que eram times que jogavam muito ofensivamente, né? E que tiveram espaços para jogar. E já já a gente chega nesse ponto. Mas o Arsenal é um time que não pode ser menosprezado, tá? Então, assim, esse duelo é de duas equipes que tem as suas consistências. O Simeone é um cara que era acostumado a montar esses times pragmáticos, era um time que mesmo com menos poder de investimento, era um time que conseguia duelar, disputar os jogos contra os times mais fortes financeiramente, os times que tinham mais dinheiro ali, que tinham mais craques, mais peças, né? Mas que ele sempre duelava, né? Ele sempre disputava ali as partidas e conseguiu chegar inclusive em duas finais. Não ganhou nenhuma, mas enfim, pelo que o time do Atlético representa, entre aspas, ali financeiramente ou de qualidade técnica de futebol, já foi de grande tamanho chegar naquelas finais, como fez também uma grande campanha ao chegar na semifinal agora. E se chegasse na final, teria seu merecimento também, obviamente, mas o Arsenal conseguiu vencer a partida em casa e faz aí a sua primeira final depois de 20 anos, né? Então é um time que não tem títulos e vai enfrentar uma equipe que é a atual campeã, o PSG, certo? E aí falando um pouco de Bayern e PSG, um jogo que a partida de ida principalmente teve muita emoção, foi um jogo muito emocionante, com muitos gols, né? 5-4, fala por si só, né? Mas ali a partida de volta eu acabei não podendo acompanhar porque eu tive que dar aula, né, no horário do segundo tempo. E no horário do primeiro tempo eu estava no trânsito, né? Eu pude acompanhar pelo menos a narração ali, né, e acompanhar alguns lances ali e tudo, mas não assistindo, obviamente, eu estava dirigindo, né? Mas enfim, também foi um jogo que teve suas emoções, né? Então, são dois times que gostavam de sair muito pro jogo, o PSG e o Bayern, e acabava dando muito espaço, né? Acho que o primeiro jogo foi exemplo disso. Muito espaço, muita velocidade, mas também são dois times que ofensivamente são dois times letais e que se você der uma brecha, eles vão aproveitar, né? Então assim, a gente via muito dessas jogadas assim em que em pouquíssimo espaço os jogadores arrumavam uma jogadaça e conseguiam fazer um lance de perigo, né? Um lance de gol, no caso. Mas enfim, eu achava até que o Bayern era um time mais encorpado do que o PSG, era um time melhor, mais forte do que o PSG, mas o PSG também mostrou aí que tem as suas qualidades e as suas valências, né? O time do Bayern tinha um ataque excelente, excepcional, Luiz Dias, Kane e Olise, e velho, o Olise não apareceu na partida de volta, né?
Tava bem sumido, realmente. Então foi um esquema que o PSG montou para anular as peças ali do Bayern, né? E conseguiu anular bem ali. Tomou um gol só lá no finalzinho do jogo, mas tinha feito o seu gol logo no início, então tava, entre aspas, com a partida na mão. Não tava com a partida na mão, precisava continuar jogando porque, exemplo, o primeiro jogo tava 5-2, né? Então eram 3 gols de vantagem que o PSG estava carregando e tomou 2 gols ali e o Bayern voltou pro jogo. Então não pode menosprezar o Bayern. E o PSG não menosprezou, tá? O PSG teve ali a sua estratégia. Eu vi alguns melhores momentos ali, né? Alguns lances. E mostra como o PSG foi um time que pôde anular a equipe do Bayern, certo? E aí, claro que tem também todo o detalhe, né? Esses jogos são definidos aí em detalhe, tanto que as 2 partidas foram definidas por um gol de diferença, um 6-5 e o outro um 2-1. Mas enfim, são os detalhes que definem aí uma Champions League e a gente agora vai ter o PSG pela segunda vez consecutiva na final, podendo ostentar um bicampeonato. E eu acho que ele é até favorito contra o Arsenal, mas como eu falei, o Arsenal não pode ser um time menosprezado. É um time que ele vem em alguns anos batendo na trave ali na Premier League. O Arsenal, ele esse ano tá, acho que com uma equipe mais encorpada e mais acostumada a brigar lá em cima, a brigar por coisas grandes, mas não é um time que tá consolidado ainda, precisa se consolidar. Pode se consolidar com a Premier League e a Champions League? Pode naturalmente, né? Mas assim, é um time que tá com a Premier League lá na mão, entre aspas, né? Depois do tropeço do Manchester City, são 5 pontos de vantagem com um jogo a mais. Então, se o City ganhar, fica a 2 pontos atrás do Arsenal ainda. Então é só o Arsenal ganhar seus 3 jogos, que é campeão da Premier League. Tá na mão do Arsenal, né? Esse título aí. E claro, se o City tropeçar de novo, dá mais facilidade ainda, mas enfim, o Arsenal tem tudo, tem a faca e o queijo na mão pra ganhar essa Premier League. E assim, na Champions, cara, eu acho que o PSG é um time que ganha ano sim, ano também o campeonato francês, né? Já ganhou a Champions League, então desbloqueou essa conquista, desbloqueou esse ponto para o PSG. E ele é um time que acho que ele tem mais cancha ali para disputar esse tipo de decisão do que o Arsenal. O Arsenal ainda precisa se chancelar, o Arsenal ainda precisa mostrar seu poder de decisão. Qualidade a gente sabe que tem, mas o poder de decisão faltou ao Arsenal algumas temporadas atrás, quando tinha a faca e o queijo na mão para ser campeão inglês também contra o Manchester City e pipocou ali, né? Teve outros anos também que o Arsenal faz boas campanhas e não consegue o título. Então o Arsenal ainda precisa se estabelecer nesse patamar de time que briga efetivamente por títulos. É um time que chega, mas que não ganha, né? Então a gente tem essa expectativa aí, um time do Arsenal que tem frustrado nas retas finais de campeonatos, né? Mas enfim, agora, ele tem 2 frentes. Pode sair com os 2 títulos, pode sair com um só e pode sair sem nenhum. Vamos ver como é que o Arsenal vai se portar dentro de campo, mas claro que não depende só do Arsenal. Se o PSG jogar tudo o que sabe, 100%, acho que o PSG leva essa taça. Mas, como eu falei, o Arsenal não é um time a ser menosprezado. Tem suas qualidades e suas valências. E o que importa é a gente acompanhar e se deliciar com esse grande jogo também, né? Um jogaço aí entre PSG e Arsenal, com certeza será. E tô na expectativa para o dia 30 para a gente poder acompanhar esse jogão. Beleza, meus amigos? No mais, muito obrigado pela presença de todo mundo aqui no nosso canal. Manda o seu palpite aí, quem você acha que vai ser campeão aí da Champions. Se o PSG vai ser bicampeão, se o Arsenal vai quebrar esse tabu. Mas enfim, é isso, meus amigos. Muito obrigado pela presença aí de todo mundo, galera. Tamo junto e um grande abraço. Valeu!